Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar com você que tem bruxismo e está com os dentes desgastados e é jovem como o Jean e gostaria de fazer alguma reabilitação, algo para restaurar esses desgastes. Eu sempre escuto o paciente me perguntar se é contraindicado fazer lentes de contato para pacientes bruxistas, mas é exatamente o oposto. Porque um paciente que perdeu as estruturas de esmalte com desgastes severos no angeiro dos dentes, ele precisa muitas vezes restabelecer esse esmalte perdido, porque ele perde facilidade de mastigação, ele perde as guias e tal, ele perde um pedaço do dente, então isso precisa ser restabelecido, né? E aí o único material que aguenta substituir esse esmalte já perdido de maneira duradoura é a porcelana, cerâmica, né? Que no caso são as lentes de contato dentais, porque ela é um material duro, ela é um material mais resistente inclusive do que o esmalte. Então, se eu coloco, por exemplo, uma resina, esse material não aguenta. Então, tem que ser a porcelana. Então, quando o paciente pergunta, mas vai quebrar de novo? Eu falo, bom, mas você já perdeu as estruturas, eu preciso restabelecer. É como se você não tivesse um pedaço do dedo, tem que botar o pedaço que está faltando, certo? Então, para substituir o que já foi perdido, o único material que aguenta é a porcelana. Depois, para a gente fazer esse tratamento durar por mais tempo, aí sim a gente vai pensar em alternativas, como o uso de placa, associação com a aplicação de botox para o bruxismo, para o masseter e tudo mais. Mas o paciente desgastou, o que eu faço para restabelecer o que ele desgastou? Uma reabilitação oral com porcelana. Então eu separei aqui o caso do Jean, por exemplo, ele tinha, a gente consegue ver o quão severo já estavam os desgastes aqui da parte da frente. Aqui o fundo, ó, já estava sem altura. Esses desgastes da pontinha aqui na base da raiz são super clássicos de paciente que aperta e range, né? Então ele tem um impacto muito grande entre um dente e outro. E a região que lasca é a primeira, é essa daqui. E aqui na foto inferior o paciente já com reabilitação completa, tá? Aqui eu separei as guias para vocês entenderem como funciona. Então, por exemplo, o paciente, quando ele desvia o queixo para o lado, que isso é um movimento que a gente faz todos os dias, o dia inteiro, falando, comendo, né, no dia a dia, a gente desvia o queixo para o lado. E nesse movimento, quem tem que tocar são os caninos, porque os caninos são o trilho da mastigação, são dentes robustos que são feitos para aguentar a onda desses movimentos de lateralidade. Quando eles não se tocam, e quem toca são outros dentes, normalmente a região anterior, como aqui no caso do Jean, ele desenvolve desgastes severos nesses dentes anteriores que não foram feitos para bater nesse movimento. Então, por exemplo, a guia do lado direito, ele quase encosta o canino, mas não encosta mais, porque já perdeu a ponta, e quem toca é esse central. O que acontece? Desgasta. E pro lado esquerdo tá pior ainda, ele tá fazendo guia no lateral, nos dois centrais e no outro lateral, quer dizer, todo mundo toca errado. E é isso que faz com que desenvolva esse desgaste aqui nos dentes inferiores e anteriores também. Então, quando o paciente chega para mim com esse quadro, quer dizer, ele não tem mais o trilho da mastigação, morde de qualquer jeito, então a oclusão dele tá funcionando de forma errada. Como que eu vou reestabelecer essa ponta desse canino perdido? Como que eu vou devolver para ele a ponta desse dente da frente, de todos esses dentes da frente que ele não tem mais? Não adianta eu colocar uma resininha aqui, vai quebrar. Aí eu vou falar pra ele que ele tem que ir pra casa assim, que eu não posso sugerir nenhuma possibilidade de reabilitação, que ele vai conviver, um cara de 30 anos vai conviver até os 80 com o dente desgastado e desenvolver um desgaste ainda maior porque ele perdeu o trilho. Então, por isso que eu discordo quando falam que não pode fazer cerâmica. Eu vou fazer o quê então? Eu vou fazer cerâmica. E aí eu reestabeleço a oclusão do paciente com lentes de contato dentais muito bem cimentadas, elas não fraturam. E aí eu devolvo guia canina. Veja, eu toco o canino e ninguém mais toca. Isso é uma guia canina. Eu toco o canino e ninguém mais toca. A partir do momento que o paciente tem o trilho devolvido, ele não quebra mais nada, né? Claro que isso aqui, um paciente de 30 anos, ele tem que durar 50 anos, mas assim, isso aqui já segura a onda, ele já não toca mais a região anterior. Então esses dentes anteriores muito provavelmente não vão quebrar mais. A longo prazo, pensando num paciente que vai viver mais 50, talvez um dia da vida ele tenha que trocar essas peças. Não sei se isso vai durar 50 anos. Mas é muito diferente um paciente que mora com a oclusão balanceada, né, com os trilhos na posição, e no caso dele a gente vai associar aí com placa, com botox para bruxismo, se ele quiser, né, se ele tiver necessidade, do que eu largar o cara batendo tudo errado em tudo quanto é coisa, com dente amarelado, com dente desgastado com 30 anos, tá? Então esse é o resultado do sorriso, da estética, a alteração da cor, que também era uma queixa desse
esse paciente específico. Aqui o dente mais longo, né, porque estava muito curto, principalmente o lado esquerdo, onde a guia era mais desgastada. E esse é o resultado final, então, do paciente. Então, aqui ele está resolvendo a principal queixa dele, que no caso é a estética, né, com o sorriso branquinho, com o dente mais longo e tal, enfim, o dente da frente, né, eu resolvi, mas também com as guias balanceadas, fazendo com que o paciente tanto tenha uma qualidade de vida muito maior, mas também uma longevidade do tratamento escolhido. É isso, espero que vocês tenham gostado.